Olá pessoal, beleza? Tudo jóia? Olha só, eu gravei uma aula hoje maravilhosa, extraordinária de boa. E olha só, eu nem chamo isso de aula, eu digo que é um aulão, porque o conteúdo é bombástico, sabe? Então assim, esse vídeo deu muito trabalho para ser editado, mas conseguimos editar. Vou estar postando aqui no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram, tá? Você pode agora dar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, porque não vai ficar só nisso. Tem muita coisa boa vindo por aí para você, falando sobre finanças, falando sobre conteúdos da Bíblia. Vamos estar falando coisas aqui poderosas. Portanto e para tanto, te digo, não fique de fora. Se inscreva no nosso canal, que é para você se notificar todas as vezes que nós gravar um vídeo. E, mais ainda, deixe o seu like, porque fazendo assim você fará com que outras pessoas também vejam este vídeo. Que esse vídeo vá muito mais longe do que a gente pode imaginar. Tá bom? Então eu te agradeço por curtir, dar o seu like. Te agradeço por se inscrever e te digo, comente aí, eu quero, porque eu vou dar para você de presente um PDF com todo o esboço desta aula que estará aí para você. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos para a aula. Vamos pro vídeo, que vem o vídeo. Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Olha só, hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos estão falando. Aqueles que têm assim uma proximidade com o hebraico, a cultura judaica, os judeus, estou falando, tá? Esse é um assunto que está sendo muito falado e eu quero falar com vocês hoje. Quero falar para vocês hoje sobre o dia mais importante do calendário judaico, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, tá? Então, vamos estar falando sobre isso. Eu vou estar esperando alguma pessoa entrar aí, algum está falando também com a gente. Você que está entrando agora, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, dá um like aí, porque esse vídeo ele vai ser postado tanto no Instagram como no nosso canal do YouTube e vai estar aqui no Facebook para você. Alguns pedaços no WhatsApp para as pessoas verem sobre o dia mais importante para os judeus, o dia mais importante no calendário judaico, tá? Que é o dia do Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Eu vou estar falando aqui para você e vou tentar explicar da melhor forma possível, tá bom? Agora eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você deixe seu comentário, eu preciso que você assista comigo até o final. E as pessoas que assistir o nosso vídeo até o final e no nosso canal do YouTube, Transformados pelo Poder da Palavra, se inscrever no nosso canal, vai ganhar gratuito, de brinde, de graça, tá bem especificado. O conteúdo que eu escrevi são mais de 3 páginas explicando tudo que eu vou falar para vocês aqui, que talvez você não vai dar tempo de assistir o vídeo todo, ou então você não entendeu muito bem, ou então você quer ter a palavra escrita para você falar em hebraico. Eu deixei esse PDF aqui salvo. Se você se inscrever lá no nosso canal, que é Transformados pelo Poder da Palavra, dá um like no nosso vídeo lá e deixar o comentário seu dizendo assim, eu quero o PDF, ou eu quero o livro falando sobre o Yom Kippur. Eu vou te enviar no seu WhatsApp ou no seu e-mail de graça, tá? Gratuito, para você ter aí seu acesso, ter o seu conteúdo, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu ver quem é que vai chegar mais aí, quem vai entrar mais. Tô com o meu celular aqui, que eu vou estar, tô com 2 celulares, para acompanhar aqui os comentários, né? E ver aí quem tá entrando aí. Você que tá chegando agora, deixa seu comentário, sua palavra aí, tá? Pra gente poder compartilharmos essa palavra poderosa, tá bom? Então, vamos lá. Já temos aí 3 pessoas aí assistindo conosco. Eu volto a repetir, viu? Vocês aqui, viu? Eu vou estar falando aqui então sobre o dia mais importante, o dia sagrado, o dia especial do calendário judaico, o dia especial para os judeus.
que é o dia do Yom Kippur, tá? Então vamos estar falando aqui. Agora tem aí com a gente aí já, olha só, Ivan Lima, meu amigo, irmão Carlos, pregadorzão aí, tocha de fogo, está aí com a gente, né? Pessoal, então veja bem, eu vou marcar aqui no meu celular o tempo. Eu vou falar aqui em torno aí de 15 a meia hora. Eu vou estar falando sobre esse dia, importantíssimo, tá bom? Então, veja bem, o que eu vou estar falando aqui para você é coisas que a gente fala às vezes só em sala de aula. Então esta live pode ser chata, porque vai ser uma coisa técnica. Mas eu garanto para você que no final eu vou falar algo profético. Eu vou falar algo muito forte para você. Mas para eu falar na linguagem mais simples possível, o que é o dia do Yom Kippur? Que dia começou esse dia? Esse dia foi dado, iniciado a partir daquele momento que Moshe Rabbeinu, que é Moisés o nosso mestre, né? Moshe Rabbeinu, tá? Pode pronunciar assim, Moisés o nosso mestre, subiu ao monte para falar com o Eterno. Como ele demorou muito descer, o pessoal falaram, olha, Arão, Moisés está demorando, eu acho que ele sumiu, eu acho que ele desapareceu, eu acho que ele nos abandonou. E está mais que da hora de nós criarmos um ídolo para nós adorarmos, uma vez que Moisés nos abandonou. Nós temos que ter alguém para ser o nosso líder agora, porque Moisés nos abandonou. Uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui, que você que está me vendo aí, tem que dar glória a Deus e dizer assim, Deus, obrigado por esta palavra, porque isso aqui é muito forte. Enquanto Moisés deixou o povo, ele se aproximou de Deus. Ele deixou o povo, mas se aproximou de Deus. Cuidado com aquilo que você se afasta e se aproxima. Pense bem nas suas escolhas, porque tem muita gente que está abandonando a Deus e se aproximando do homem. Mas existem alguns que abandonam o homem para se aproximar de Deus. Como assim, Gustavo? As nossas escolhas refletem o nosso futuro ou determinam o nosso futuro. Veja uma coisa que eu vou deixar bem claro para você aqui, para você entender melhor. Saul preferiu o povo do que a presença de Deus. E o que ele teve? Ele perdeu o povo e perdeu a presença de Deus. Meu amigo Eric está chegando aí, hein? Agora, veja bem, Davi. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte para falar isso aqui para você agora. Isso aqui nem estava no meu esboço para falar. Mas você que está entrando agora, compartilhe, porque esse aqui vai ser extraordinário. Davi, ele escolheu ficar com Deus. E ele teve a presença de Deus e o povo. Entenda isso. Ele escolheu Deus e teve Deus e o povo. Esaú escolheu o povo, perdeu o Deus e o povo. Cuidado com as suas escolhas. Moisés estava se afastando do povo, mas se aproximando de Deus. E muitos estavam dizendo, ele nos abandonou, ele nos deixou. Quando você fizer uma escolha na sua vida, muitas pessoas vão dizer, ele é covarde, ele virou as costas, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas o fim é que determina, é que revela o que realmente você fez. Mas veja bem, nós temos aí o Eric, meu amigo Carlos, está aí, Carlos Augusto, pregador, tocha de fogo falando, né? Então, veja bem, eu preparei aqui para você o conteúdo. Estou aqui, ó, com PDF em mãos, tá? Tá aqui na minha mão. Se você se inscrever no nosso canal do YouTube, dar um like nos nossos vídeos e deixar o seu comentário que você quer este PDF, eu mando para você pelo seu WhatsApp ou para o seu e-mail. Aqui tem coisas, aqui tem pérolas que você precisa ter em mãos para ministrar, tá bom? Então veja bem, o que é Yom Kippur? Yom, a palavra Yom quer dizer dia, tá bom? Dia, isso significa dia.
Tá bom? Ó, muita gente compartilhando aí. Obrigado, pessoal. Então vamos lá. Vamos se aprofundar nesse negócio aqui, né? Vamos lá, deixa eu me aproximar aqui de vocês. Deixa eu pegar só um negócio aqui para poder melhorar. Yom quer dizer dia. A palavra Kippur, toda palavra, tanto do grego como do hebraico, ou seja, tanto hebraica como grega, ela tem uma raiz. E a raiz da palavra Kippur é a palavra capa, capar, que significa cobrir, expirar, cancelar, aplicar, reconciliar, remissão do pecado. Entendeu aí? Então a palavra Yom Kippur quer dizer o dia de cobrir, o dia de expirar, cancelar, aplicar, reconciliar, remover todo o pecado. Sabe por quê? Porque nesse dia aqui, veja que eu vou dizer aqui, que eu vou dizer algo muito profético aqui também. Nesse dia aqui, era o dia que cobria-se o pecado. Mas Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, ele veio não para cobrir o pecado, mas para arrancar de uma vez por toda todo o pecado. E a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e transgressões. Mas o dia do Yom Kippur é o dia do perdão, certo? O dia da expiação. Por isso ele é conhecido como o dia do perdão e o dia da expiação. Agora veja bem, para você entender, você que ainda está comigo aí. Veja bem, eu estou lendo aqui para você o conteúdo que eu escrevi para você, porque eu sei que você vai se inscrever lá no nosso canal do YouTube e vai querer esse conteúdo. Então veja bem o que eu disse aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Um sábio rabino explicou o que significa esse dia de uma forma que eu quero passar para você. Olha o que esse sábio explicou sobre esse dia, de uma forma simples. Yom Kippur é a oportunidade dada por Deus de virar a página da nossa vida e acreditar em nossa capacidade de melhorar. Devemos corrigir os erros, mas não nos tornarmos reféns do passado, sendo incapazes de olhar para o futuro. Ou seja, olha o que esse rabino está dizendo. Que o dia do Yom Kippur é o dia dado por Deus para nós podermos virar a página da nossa história, a página da nossa vida. E acreditar que nós somos capazes de melhorar. Todos nós temos a capacidade de melhorar. Todos nós temos a capacidade de mudar. Eu sempre digo que ninguém muda ninguém. A pessoa por si mesma se muda. Quando você decide mudar, você luta com todas as forças. Eu sei que não é fácil, mas você muda. Porque é uma questão de decisão. Certo? Agora veja bem. Ele continua dizendo, ó, devemos corrigir os erros, mas não nos tornarmos reféns do passado. E aqui eu quero dar uma pausa, ou uma palavra mais técnica, abrir parênteses e dizer, existem muitas pessoas que são refém do passado. Eles falam, porque lá no passado meu pai, porque lá no passado a minha mãe, porque não sei o que. Eles estão presos no passado. E por eles estar presos no passado, não conseguem prosperar. Eu vou falar algo aqui forte, hein? Eu nem pensei que esse negócio ia ser tão forte assim, viu? Mas olha, existem muitas pessoas que não conseguem prosperar na vida. Tudo que faz dá errado. É uma desgraça tudo que faz na vida. Por quê? Porque ele está preso em algo no passado. Seja uma palavra negativa que alguém liberou, seja uma palavra de maldição dos pais, seja uma falta de perdão. Eu não sei se você me acompanha por muito tempo, mas tem um vídeo meu que eu falo que se você quer ser empresário, a primeira coisa que você precisa é procurar as pessoas que você feriu, pedir perdão a elas, para que você seja liberto. E sendo liberto, você possa receber o perdão. Recebendo o perdão, seja liberto para prosperar. Pense nisso, gente. É preciso liberar o perdão. Então, voltando ao assunto, fechando parênteses, para os judeus, o dia do perdão é chamado como Yom Kippur. É o dia, esse dia, para eles é como se fosse, ou é para eles, o dia que Deus vem para julgar o povo, julgar as nações. É nesse dia que acontece o julgamento de Deus. É como se fosse aquele dia que Moisés tirava para julgar o povo. Entende? Então é a mesma coisa. É nesse dia, esse dia para os judeus é o dia que Deus
Levanta-se do seu trono e vem, ou venha com seu trono para julgar as nações. Esse é o dia sagrado do calendário judaico. E é exatamente nesse dia que podemos ver a importância do sumo sacerdote, pois aqui ele apresentava sacrifício por todos. Este que é o famoso sacrifício feito uma vez por ano. Então, no dia do Yom Kippur é o dia que se dava, ou que se reconhecia, que se notava o verdadeiro valor do sacerdote para os judeus. Por quê, Gustavo? Porque era nesse dia que ele fazia aquele famoso sacrifício que é feito uma vez por ano. Porque eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica existe aquele sacrifício que era feito mensal, trimestral, ou seja, anual, melhor dizendo. Tá? Ou seja, que era feito uma vez por ano, para ser mais específico. Então veja bem, esse sumo sacerdote, que era o Gadol Roeno, ele apresentava um sacrifício por todo o povo, e uma vez por ano. Ele entrava no lugar santo dos santos e falava o nome sagrado, que é o nome que está no tetagrama, que pouco, ou melhor, que ninguém sabe definir exatamente como se pronuncia o nome do Eterno. Mas veja bem, voltando ao assunto. Nesse dia também existia um jejum absoluto, que era um jejum de 25 horas. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe que eu escrevi um livro falando sobre jejum, o incrível poder da igreja. E eu falo sobre os diversos modelos ou tipos de jejum que existe na Bíblia. E esse é um dos que está lá. O jejum absoluto. Que jejum é este? Não se comia, não se bebia, não se fazia uma série de coisas. Eu vou já comentar para você exatamente o que era proibido nesse dia. Então, se você quer anotar, veja aí, ó. Não podia comer nada nesse dia. Não podia beber nada nesse dia, certo? Não podia comer, não podia beber, não podia trabalhar nesse dia. Por isso que os adventistas de sexta às 6 horas da tarde até o sábado às 6 horas da tarde não trabalham, certo? Não podia lavar-se, não podia lavar água, ou lavar as mãos, não podia lavar panela, não podia lavar nada, nem a si mesmo, certo? E nem fazer massagens na pele, não podia usar perfume, não podia usar creme, nada de cosmético, não podia usar calçado de couro, nem muito menos ter relação sexual. Era um jejum absoluto, a qual você não comia, a qual você não bebia, você não usava perfume, não usava creme, não fazia massagem na pele, não fazia sexo e nem usava sapatos de couro. Você já parou para analisar a importância desse dia? Você já parou para analisar o quão importante era este dia para os judeus? Bom, eu quero fazer uma pergunta para você. Esse dia era importante para os judeus e é importante. E eu te faço uma pergunta. Você tem algum dia importante? Você tem um dia que é importante mesmo para valer para você? Deixa o seu comentário aí abaixo se existe um momento especial para você. Porque as pessoas, eu vou falar, as pessoas têm um negócio de ser assim um pouco contra os adventistas, porque eles guardam o sábado e não sei o que e tal. Eu não sou contra. Eu sou contra você falar sendo que você não guarda nenhum dia, nem um domingo, dia nenhum. Mas veja bem, voltando ao conteúdo que a qual eu quero distribuir para você, eu estou lendo nele aqui, que é para você ver o que tem de importante aqui nesse texto. Olha, esse dia, ou esta festa, ela tinha uma semelhança, ela tinha assim um parecer. Na verdade, ela se envolve com o dia, outro dia importante, que é o dia de Rosh Hashanah. Entendeu? Rosh Hashanah. Tá vendo? Olha o tanto que é interessante o hebraico. Às vezes é difícil de pronunciar e com muita prática você vai pegando o ritmo da coisa. Ó. Rosh Hashanah.
Essa palavra Hashanah, eu não tive muita dificuldade de aprender ela nem de pronunciá-la. Por quê? Porque Rashanah é como se fosse o nome de Radassa. Hashanah. Aí eu lembro de Radassa, que é o nome da minha filha. Então não tem muita dificuldade de pronunciá-la. Mas Hashanah. O que é isso? Porque você vai falar assim, Gustavo, se não bastasse tu falar Yom Kippur, que é uma palavra difícil, agora tu vem falar de Hashanah. Que nome é esse, moço? O que é isso? Então vamos para a etimologia. A etimologia desse nome... Tem gente aí curtindo aí. Deixa seu comentário aí para nós poder continuar falando, viu? Então, vamos para a etimologia deste nome, desta palavra. Todos que têm um mínimo assim de noção de hebraico, de grego, eles sabem, principalmente do hebraico, que essa palavra Rosh, ela significa cabeça. Cabeça. Gente, Rosh no hebraico quer dizer cabeça. Certo? Voltando, significa cabeça, mas nesse contexto aqui, a palavra Rosh não significa cabeça, mas ela significa início ou começo. Agora veja bem, eu falo muito sobre hebraico e grego, e eu falo muito, inclusive nós vamos estar gravando agora um curso, falando sobre hermenêutica, exegese, para fora de, é tirar do texto para fora para analisar, para pesquisar, para investigar a palavra, o texto, a frase, o capítulo. Então eu falo muito sobre isso. E eu sempre digo que texto sem contexto vira pretexto. E que uma palavra ela tem diversos sentidos. Vai depender do contexto que ela está sendo usada. Tem palavra que ela tem um significado e você pensa, essa palavra aqui não pode ter outro significado, esse aqui acabou. Só que dependendo do contexto, a palavra muda totalmente o seu significado, tá bom? Então é exatamente isso aqui, ó. A palavra Rosh quer dizer cabeça, certo? Mas neste sentido aqui, a palavra Rosh quer dizer início, começo. Então, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quer dizer início do ano, novo ano. Ou seja, o novo ano judaico, o primeiro mês judaico, que é conhecido como também o Tishire. Tishire, o primeiro mês judaico. Gustavo, mas e aí tem outro mês aí? Tem. Porque existe 2 inícios judaicos, 2 meses iniciais judaicos. Mas isso aí é outro vídeo, é outra história que eu vou falar em outro momento. Agora eu quero falar sobre esse sentido aqui. Esse ano de Rosh Hashanah, ele começa exatamente, ele começará na sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, certo? E veja bem, Rosh Hashanah é o aniversário do universo, segundo a cultura judaica, significa o aniversário do universo, né? O dia em que Deus criou Adão, que é Adão, e Eva, que é Eva, né? A Bíblia fala sobre essa data. Aonde, Gustavo? No livro de Número. Qual capítulo? Não vou dizer. Vou deixar você pesquisar, mas está no livro de Número. Porque alguém pensa, Gustavo, mas a Bíblia fala sobre esse dia de Rosh Hashanah? Sim, a Bíblia fala. Está no livro de Número. Vamos lá? Continuando. O dia de Yom Kippur, voltando para o princípio aqui do assunto, esse é o ano do começo, a partir do dia. Olha só, esse ano começa a partir do dia, ou melhor, da noite, de domingo, 27 de setembro, e vai até o dia inicial da noite de segunda-feira, 28 de setembro. Então, o ano começa dia 27 de setembro, à noite, às 6 horas. Lembra que eu falei sobre os adventistas começar na sexta-feira às 6 horas da tarde, termina no sábado às 6? É a mesma coisa que o início do ano,
do calendário judaico começa dia 27 de setembro, às 6 horas. E ele vai até o dia da segunda-feira, dia 28, às 6 horas. Depois já não é mais dia 1º, já é dia 2. Primeiro mês do início do ano. Para você entender, o nosso ano começa dia 1º de janeiro. Para eles começa nessa data. O ano começa. É interessante, né? Por isso você precisa se aprofundar no conteúdo, na cultura judaica. Eu sempre falo, para interpretar a Bíblia, é fácil quando você tem as ferramentas em mão. Tipo, você precisa entender sobre o abismo cultural, você precisa entender sobre o abismo linguístico. Existem abismos que é preciso ser analisado e estudado, tá bom? Tem mais gente entrando aí, né? Deixa o seu comentário, tem o irmão Célio entrando aí, tá bom? Mas veja bem, para os judeus fazer a festa do dia do Yom Kippur, não é assim do dia para a noite. Eles se preparam, porque os judeus eles são preparados, são organizados. Eles seguem à risca um princípio chamado planejamento, organização e determinação, que é igual a sucesso. Eles começam a se preparar para o dia do Yom Kippur no mês de Elu ou Elui, tá? Elui ou Elu, tá? Esse dia é o dia que eles começam a se preparar, esse mês. Um mês antes, eles começam a se preparar para a grande festa. É exatamente nesse mês que eles começam as orações, que em hebraico é chamado de Selirot, tá? E é que eles começam também a tocar o shafar, ou shofar. Não é sofá, é shofar, tá bom? Então, eles começam a tocar aqui, nesta época, neste mês, se preparando. Eles começam a fazer orações, eles começam a ler o livro de Terrilim. O que é o livro de Terrilim, Gustavo? É o livro de Salmos, Terrilim, tá certo? Então, eles começam a ler os salmos, que existem vários salmos de oração, eles começam a cantar louvores, é nesse mês, tá? Se você quer conhecer o toque, tá? Desse famoso dia, eu gravei aqui e vou colocar aqui para você, só um momento. Vou colocar aqui para você ouvir, você conhecer. Talvez você já ouviu falar muito sobre o toque do shofar, mas você não conhece como é que é. Eu vou gravei e tá aqui para você, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não sei se tá dando para você ouvir aí, que o som aqui é baixo. Eu vou tentar colocar de novo para você ouvir. Veja bem. Você for lá no nosso canal do YouTube, vai estar bem alto para você ouvir como é que era esse toque, tá bom? Então, nós estamos aqui já quase finalizando o nosso conteúdo, o nosso estudo aqui, falando sobre o Yom Kippur, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, nesse dia acontecia um jejum, e este jejum era de 25 horas, e este jejum tinha muitas coisas que não poderia acontecer, tinha coisas que você não poderia comer, coisas que não poderia vestir, que não poderia usar. Entretanto, eu não falei para você uma coisa, só podia fazer este jejum pessoas, crianças acima dos 12 anos. Por exemplo, meninas. As meninas só eram obrigadas a jejuar, fazer este jejum de 25 horas, meninas que tivessem acima de 12 anos. Os meninos, a partir dos 13 anos,
Antes disso não era obrigatório, só era obrigatório fazer jejum crianças que tivessem acima de 12 anos quando se tratasse de meninas e de menino que tivesse acima de 13 anos. Então, já que você já chegou até aqui, vamos falar agora em nossa linguagem sobre o perdão. Porque eu falei para você até aqui sobre o perdão segundo a cultura judaica, segundo os hebreus, segundo os israelitas, o que eles pensam, como é que eles têm um dia sagrado para o perdão. Agora eu vou falar para nós, o nosso dia, nossa linguagem. Você lembra que eu falei sobre o abismo cultural? Então, para nós, eu quero dizer para você que o dia do perdão tem que ser todos os dias. Não é escolher uma data do mês específica para o perdão. É todos os dias, é dia de perdoar, é dia de liberar perdão. É dia de você abrir mão do seu egoísmo. É dia de você abrir mão daquele dizendo assim, eu sou assim, ninguém me muda, eu nasci nu e eu vou morrer do mesmo jeito que nasci. Mentira, você vai morrer vestido. Tá bom? Então veja bem. Eu começo dizendo aqui sobre o perdão da seguinte forma. Negar o perdão para alguém é como certo escritor disse. É tomar veneno esperando que o outro venha a morrer. Quem vai morrer no final da história é você. É você que vai morrer. Pois, olha só, até coloquei aqui para você, pois o motivo de muitos viverem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente doentes é por causa da falta de perdão, é por causa da falta de liberar o perdão, porque tem pessoas que dizem, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus. Quando você fala isso, você revela a sua ignorância. Quando você fala que você não perdoa porque quem perdoa é Deus, você mostra tanto que você é ignorante e ingênuo, porque está escrito na oração que você faz direto. Perdoa-nos, assim como nós. Ou seja, Deus só vai nos perdoar a partir do momento que nós perdoarmos o nosso irmão. Está na oração do Pai Nosso. Você nem pode fazer a oração do Pai Nosso porque é egoísta. O egoísta não consegue dizer nosso. E o Pai Nosso é nosso, o pão é nosso e o Pai é nosso. Então veja bem, se você é cristão e fala uma besteira dessa, você precisa rever os seus conceitos e ver qual é o livro que você está lendo, porque a Bíblia Sagrada não pode ser, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele só nos perdoa depois que nós perdoamos nosso irmão. Como assim, Gustavo? Jesus disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, volte, conserte-se com ele, e então venha. Está escrito também na mesma Bíblia que um homem estava devendo uma dívida impagável e clamou perdão para o seu credor. E ele perdoou, falou, está perdoado. E ele saindo dali, mais à frente topou com alguém que lhe devia. E ele cobrou aquela pessoa. E aquela pessoa disse assim, meu senhor, me perdoe, eu não tenho condição de pagar. Aquele homem devia em torno de umas 10 diárias para aquele senhor. E ele falou assim, não te perdoo. Lançado seja você nas trevas, na prisão. Então pegaram os homens e lançaram aquele devedor na prisão. Aqueles que viram aquele acontecimento, aquele ocorrido, chegaram para o Senhor maior, o Supremo, e disse para ele, olha, você acabou de perdoar uma dívida impagável, mas aquele servo não perdoou o outro servo. E ele mandou chamar e disse, eu não te perdoei uma dívida impagável? Por que você não perdoou a dívida dele, que era uma dívida pagável? Então lançado seja agora você na prisão. O que quer dizer isso, Gustavo? Quer dizer que Deus volta atrás? Em parte sim, porque quando você não perdoa, você faz Deus rasgar a lei dele. Você faz Deus voltar atrás. Porque quando Deus te perdoa, é uma demonstração de Deus para você dizendo assim, eu te perdoei, agora é sua vez de perdoar alguém. Então, tem muitas pessoas doentes porque eles não liberam o perdão. Nem sempre, porque você está certo, significa que você não deve pedir perdão. Eu mesmo já pedi perdão inúmeras e inúmeras vezes, sabendo que eu estava certo, mas eu falei, rapaz, eu vou lá. Então, isso não é difícil, perdoar não é difícil. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse muitas outras vezes. Falar sobre o perdão às vezes é até bonito, difícil é quando você vai praticar, mas
quando você vai começar, na verdade, a praticar. Porque quando você já pratica, não é difícil. Perdoar não é difícil quando você lembra que Deus foi que te perdoou uma dívida maior do que a sua. Ou que alguém tem para com você. Maior era a minha dívida, maior era a nossa dívida para com Ele. Ele nos perdoou. Por que nós botarmos tanta dificuldade para perdoar alguém? Vou dizer uma coisa para você. Enquanto insistirmos em estar sempre certo, jamais seremos curados. Se você sempre insistir, eu estou certo, eu sou o dono da razão, você jamais, volto a repetir mais uma vez, como conforme a cultura judaica, repete 3 vezes, jamais será curado. Às vezes, é preciso abrirmos mão da razão, simplesmente para ter paz. Dá um negócio, né, gente? Faz isso aqui. Olha só. Quem não perdoa é escravo dos seus próprios sentimentos. Se você não perdoa, você é escravo dos seus próprios sentimentos. Ou você perdoa, ou você é escravo. É por isso que perdoar significa exatamente deixar voar aquele que está preso. Perdoar, deixar voar o que está preso. Seja, deixar livre, dar liberdade para alguém e até para si mesmo. Imagina comigo uma gaiola. Você está prendendo alguém. Você é a gaiola, alguém está dentro. Eu te pergunto, se essa pessoa não sair de dentro de você para voar, você vai sair de onde está? Você está parado porque você está prendendo alguém, você é guarda, você vigia, você não sai dali com medo da pessoa voar. Então você também está preso junto com ela. Só uma reflexão. Eu falei para você que no final eu ia falar um negócio muito forte para você, profético. Falei isso, eu prometi, né? Então vamos lá. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoa o imperdoável. Eu e você somos imperdoáveis. Nós éramos, na verdade. Mas Deus nos perdoou. Um dia ele está, eu vou falar algo muito forte agora. Um dia ele estava sentado em seu trono, olhando para toda aquela imundície, porque ele vive rodeado de anjos a qual ficam clamando uns aos outros. Kadosh, Kadosh, Santo, Santo. O tempo todo, porque ele é coberto de santidade, ele é a santidade. E aí ele olha para o homem pecador, aquele lixo, ele olha e fala assim, eu quero perdoar eles, eu quero lavar eles, quero redimi-los. Então ele nos perdoou, ele pagou a nossa dívida. A palavra grega, para essa palavra, para esse texto, para esse momento, para esse acontecimento, se chama tetelestai, que quer dizer estar consumado, está pago. Ei, tetelestai, está consumado, está pago. Ele pagou toda a dívida. Você nunca parou para se perguntar o porquê quando Pedro entra no templo, ou melhor, no túmulo, e ele encontra o lençol que estava cobrindo o corpo de Jesus? A Bíblia diz assim, o lençol estava dobrado à parte. Você nunca parou para pensar por que a Bíblia diz que o lençol estava dobrado à parte? Então aqui você vai notar a importância de você conhecer os abismos cultural. Porque é exatamente aqui que você vai entender que na cultura judaica, quando se deixava um lençol dobrado à parte ou um lenço, estava querendo dizer, terminei a obra e venho para acertá-la. Ou seja, especificando melhor,
É como se você contratasse um pintor para pintar a sua casa e você viajasse. Ele com a chave da casa pintava tudo. Aí ele deixava um lenço dobrado em cima da mesa com um pedacinho à parte. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo dizer o seguinte: terminei a casa, está pronta, mas eu voltarei para receber. Gustavo, não entendi. Jesus disse: eu paguei por eles. São minha propriedade agora. A obra já está concluída. Mas muito em breve eu voltarei para recebê-los, para trazê-los comigo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Sabe por quê? Porque ele também disse isso lá em João 14. Vinde, benditos de meu Pai. Ou melhor, porque eu vou vos preparar lugar. E se vou preparar lugar, tornarei outra vez e buscarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, esteja aí vós. Eu podia falar algo aqui muito mais forte para você, mas eu não sei como é que está aqui minha questão aqui de vídeo aqui. Então vamos encerrar esse vídeo, né? Vamos encerrar o vídeo? Então veja bem o que eu disse para você, que é muito profético. Jesus disse que aonde ele estiver, você também estaria. Nós entendemos aqui sobre o Yom Kippur, o dia do perdão. E aprendemos aqui também que o dia de Rosh Hashanah, que é um mês antes, que é o mês da preparação, que é o mês de Elul. Mas não tem um I, mas você lê como se fosse tivesse o I. Tá? Elul. Certo? Então eu falei aqui sobre o perdão. E eu quero finalizar dizendo assim, já falei sobre a questão de ser cristão, como é que é o perdão, e quero finalizar com a seguinte frase: devemos ser mais lentos em julgar, todavia mais rápido em perdoar. E quero finalizar também com a frase do doutor, professor Augusto Cury, a qual ele diz: devemos abraçar mais e criticar menos. Beleza? Tamo junto, misturado. Não esqueça que Elul é o mês antes do grande Yom Kippur. É o mês que eles passam todos se preparando, cantando, fazendo as orações, a Selirot, e fazendo o toque, ou tocando o shofar. Tá bom? Não esqueça disso, tá? Não esqueça do significado de Rosh e nem de Hashanah. Tá bom? Deus te abençoe, que Deus te proteja. Eu te espero lá no meu canal do YouTube, Transformados pelo Poder da Palavra. E quero que você deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, porque eu vou mandar para você esse conteúdo para você entender perfeitamente, se você não conseguiu entender com vídeo. Aí você pega o vídeo, assiste o vídeo e pega o PDF e acompanha, e o conhecimento será claro para você. Tá bom? Que Deus te abençoe e vamos lá. Até o próximo vídeo.